A Primeira Guerra Mundial vista pelos Illuminati. Visto exteriormente, o mundo encontrava-se em paz no início do século XX. Mas isso era só na aparência, pois já há muito tempo, se preparava secretamente um banho de sangue que o mundo não iria esquecer tão cedo. Os Illuminati sabiam que para encaminhar bem seu plano, visando a uma nova ordem mundial, devastações e crueldades seriam necessárias, e não se pouparia nenhuma nação. A maior parte dos historiadores está de acordo quanto ao fato de que a causa da guerra não passou de uma simples diferença entre a Áustria e a Sérvia. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, que deveria suceder ao trono da Áustria, e de sua esposa Sofia, executado pelos sérvios da Sociedade Secreta Oculta Mão Negra em Sarajevo, desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Os poderes invisíveis usaram esse atentado para realizar a Guerra Mundial que Albert Pike havia anunciado há mais de 40 anos. Conhecemos, no conjunto, o desenrolar das batalhas. Não vou examinar pois o que se passou no lado da Rússia. Se bem que a Rússia possuía o maior exército do mundo, ela possuía um equipamento de miséria para fazer face a um grande conflito. Antes de estourar a Guerra de 1914, a coroa britânica tinha assegurado à Rússia seu auxílio total e de seu sustento militar em caso de guerra. No início da guerra, essa assistência se encontrava reduzida a 10% dos auxílios dados antes da guerra. É evidente que os detentores dos monopólios do dinheiro, em perfeito acordo com o plano descrito por Pike, queriam mergulhar a Rússia numa situação muito perigosa. Ao mesmo tempo, enquanto milhões de russos já haviam tombado nas batalhas, os agentes de Rothschild tinham realizado um bom trabalho, acentuando a situação já desastrosa dos russos. A filosofia dos Illuminati se alimenta da miséria e da insegurança, e seus esforços foram recompensados. A cena estava aberta para uma revolução que deveria acontecer após a derrota sofrida pelos alemães. A revolução estourou em fevereiro de 1917, o czar foi destronado, e o príncipe Georgi Luvov se encarregou dos negócios de Estado no governo provisório que não teve êxito, portanto, não impedindo que o país afundasse na decadência. Gostaria, presentemente, de retomar o capítulo na Revolução Bolchevista e seus segredos no momento em que Trotsky e seus rebeldes deixaram Nova York no S. Christiania Ford com 20 milhões de dólares em ouro. O vapor fretado por Jacob Seif foi retido em 3 de abril de 1917 pelas autoridades canadenses em Halifax, na Nova Escócia. Podia-se acreditar que o plano dos Illuminati estava condenado ao fracasso. Mas Jacob Seif usou de sua influência e a de seus amigos entre os Illuminati no governo americano e na Inglaterra tão bem que a viagem pode retomar seu rumo pouco depois. Chegando à Europa, Trotsky foi diretamente para a Suíça, para lá encontrar Lenin, Stalin, Kaganovich e Litvinov, a fim de regulamentar os detalhes de sua estratégia. É interessante notar aqui que os representantes eminentes e os agentes de todas as nações participantes da guerra podiam encontram-se abertamente num país neutro, a Suíça. A Suíça existe, na sua forma atual, desde 1815, ano do Congresso de Viena, quando lhe haviam assegurado uma neutralidade permanente. Um acaso? Ou então um lugar tão seguro e tão pequeno no centro da Europa que se presta perfeitamente para os planos daqueles que vivem da guerra? Os conspiradores viram-se então obrigados a resolver o seguinte problema: como dirigir-se da Suíça para a Rússia com os rebeldes e seus armamentos? A solução foi dada pelo agente dos Rothschild, dirigente da polícia secreta alemã, em Max Warburg. Ele amontoou-os todos num vagão de estrada de ferro lacrado e encarregou-se de sua travessia até a fronteira russa. Quando o trem parou pela primeira vez na Alemanha, 2 oficiais alemães subiram para escoltá-los. Eles haviam recebido ordem do general Erich Ludendorff. Max Warburg era irmão de Paul Warburg, primeiro presidente do Federal Reserve Bank. Em julho de 1917, o complô sustentado pelos banqueiros internacionais sofreu um início de revés de fortuna. Lenin teve de fugir com alguns outros para a Finlândia. Em compensação, em novembro de 1917, seus esforços foram definitivamente coroados de sucesso. Se tomarmos em consideração o sustento financeiro que juntou-se à formação recebida em Nova York, não há do que espantar-se. Por ocasião da sangrenta guerra civil que sucedeu à Revolução Bolchevista, Lenin era o chefe incontestável das atividades políticas, e Trotsky foi encarregado da parte militar da organização, que era, de fato, o Exército Vermelho. Esse nome do Exército Vermelho, tradução literal, em escudo vermelho, não é um nome dado sem razão ou encontrado por acaso. O Exército Vermelho bolchevista sob a direção de Trotsky era um instrumento mortal dos banqueiros internacionais, eles mesmos sob o domínio dos Rothschild.
Que esse exército usasse o emblema ou o escudo vermelho não poderia ser mais que adequado. Entretanto, e isso tornou-se um fato histórico, a maioria dos rebeldes sob o comando de Lenin era judia. O Times escreveu também em 24 de março de 1919, em uma das características mais interessantes do movimento bolchevista é a alta porcentagem de elementos não russos na equipe dirigente. Sobre mais ou menos 30 comissários ou dirigentes que formam o aparelho central bolchevista, 75% pelo menos são judeus. Segundo os escritos do general A. Nechololodo, os serviços secretos franceses verificaram que Jacob Sif havia dado diretamente outros 12 milhões de dólares aos revolucionários russos. Esse general cita como outros financiadores da Revolução Bolchevista, em Félix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Sif, Jerome H. Anauer, Max Breitung nos Estados Unidos e Max Warburg, Olaf Asburg e Zivtovsky na Europa. O embaixador do Império Russo nos Estados Unidos, Baketiel, explica que, após a vitória bolchevista, 600 milhões de rublos em ouro foram transferidos da Rússia para o Kunloeb Bank em Nova York entre 1918 e 1922. O livro Der Plombierte Zug, O Trem Blindado, de Michael Pearson, prova que, segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores, até 5 de fevereiro de 1918, os alemães puseram 40.580.997 marcos alemães à disposição para propaganda na Rússia e para fins particulares. No mesmo documento, é dito que o Tesouro Alemão havia liberado cerca de 15 milhões de marcos para a Rússia no dia seguinte ao da tomada do poder por Lenin. O massacre sangrento sofrido por milhões de russos e a escravidão de milhões de outros seres humanos não interessou nem um pouco aos banqueiros internacionais, que só tinham uma finalidade em mente: o domínio do mundo.